E aí pessoal, Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje falar para vocês um review de um produto que é um dos mais assediados, digamos assim, mais desejados quem assiste o canal aí. O pessoal se anima muito com esse produto aí. Eu quero falar para vocês da minha experiência dele, com mais ou menos aí 2 anos de uso desse produto, acho que um pouco menos, né? No começo eu insisti com a abordagem caseira, a abordagem do it yourself, faça você mesmo. Não deu muito certo, aí eu fui para esse produto aqui, que se trata do cilindro de CO2, injetor de CO2 ZRDR iWin, se eu não me engano, que eu comprei no AliExpress mesmo, né? E a minha experiência, eu já vou dar logo de cara para vocês, é muito boa, é a melhor. É o que eu tenho utilizado até hoje, resolveu o meu problema com as plantas, resolveu o meu problema com pH. Quem acompanha o canal sabe daquela saga do pH que subia e passava de 7.8, 8, sabe? Era ao alto e ao infinito, não parava nunca. E por causa da descalcificação biogênica, as plantas geram hidroxila na falta de CO2 e tal, e acaba elevando muito o pH. Resolveu o meu problema. Teve um problema no meio do caminho aí, tem até vídeo no canal também falando sobre isso, que eu fui seguir a dica, né, de alguns dos seguidores aí inscritos no canal, e quase que eu me dei mal, porque quando eu fiz o update da válvula dele, vocês já vão ver, já vou mostrar para vocês ele de novo ali. Quando eu fiz o upgrade da válvula, que enrosca na parte superior ali, né, por onde sai a mangueira e tal, e a gente controla as bolhas. Quando eu fiz esse upgrade, nesse upgrade mostrava que a capacidade de pressão era muito maior. E aí, realmente, fez sentido o que o inscrito falou. Por que não colocar, então, mais produto, né? Porque quando a gente coloca, vai só até metade, tão pouquinho. Enfim, ideia de leigo, né? O resto talvez seja pro gás ficar, né? Enfim. E aí ele falou, por que não quadruplicar? Colocar 4 vezes para ter logo 2 meses aí de tranquilidade, sem precisar mexer, né? E aí foi o que eu fiz, e aí foi um grande erro, um grande arrependimento. Por causa que eu achei que eu tinha estragado o meu injetor. Eu coloquei, ao invés de colocar 200, 300 ml, o que eu fiz? Eu coloquei 400, que é ácido cítrico, bicarbonato de sódio, né? E 600 ml d'água. Eu dobrei tudo. E aí ficou fazendo barulho, parecia panela de pressão, por quê? Porque ele acionou a válvula de escape dele, que é o correto, né, para não explodir, para não dar um problema, não explodir, né, mas enfim, acionou o que tinha para acionar embaixo lá, só que não desacionou nunca mais. Sempre que eu coloco 200, 300, continuava saindo o gás. E eu pensei, poxa vida, então eu perdi o meu injetor de CO2, mas não. Eu tive uma ideia, eu vou começar a testar com doses menores para ver se em algum ponto ele para de acionar, porque deve ter esgaçado um pouco essa válvula de escape, né? Deve ter esgaçado um pouco essa válvula de emergência de escape. Eu pensei, que esgastou, mas não destruiu também, né? Não é uma bomba atômica o negócio ali, né? Então deve ter, na minha cabeça eu pensei, deve ter algum ponto que talvez se eu descer um pouquinho, é melhor do que nada, eu consigo ficar mais um tempo sem precisar comprar um outro, ou de repente nem compro outro. E acertei na mosca, na primeira vez que eu fiz já deu certo, coloquei 150 de bicarbonato de sódio, coloquei 150 de ácido cítrico e coloquei 225 ml d'água e ó, show de bola, show de bola, tá praticamente a mesma coisa de antes, tá durando para mim um mês, às vezes 28 dias, 27 dias, mas no geral crava um mês, né, colocando ali para esse aquário de 162 litros, densamente plantado, tá sendo ali mais ou menos 2 bolhas por segundo, 3 bolhas por segundo. Aí se são 2 bolhas por segundo, eu deixo mais ou menos ali durante 10 horas por dia, que é o fotoperíodo, né, mais intenso aqui do aquário. Se são umas 4 bolhas por segundo, 4, quase 5, mas 4 bolhas por segundo mais ou menos, aí eu deixo 24 horas por dia. O ruim é acertar essas 4 aí. Conforme ele vai avançando o tempo e ele vai esvaziando, né, ele vai diminuindo a pressão, por assim dizer, esvaziando, a pressão, a regulagem tem de ser refeita, porque a pressão muda, né? Mas mais ou menos é por aí. Quero mostrar para vocês como é que ele tá hoje. Tá praticamente a mesma coisa, mas o vídeo de review, às vezes tem gente que não viu ainda, e então fica sendo como um vídeo de view também. Bora lá. Aqui, ó, galera. Deixa eu colocar no angular.
Ó, esse é o bichinho, quem não conhece. Aqui, ó. Essa é a base dele aqui. Não vem com essa base geralmente, viu? Tem que comprar separado. Se eu não me engano, eu deixo o link aí pra vocês também, naquele documento de links de produtos do aquário. Ó, como vocês podem ver, ó, tá ao contrário, né? Mas RDR ali, ó, essa é a válvula nova. Aí tem aquelas medições aí, ó. Fala que vai, deixa eu fazer ao contrário. Aqui, ó. Fala que vai até 100. O outro falava que ia até 25, se eu não me engano, a outra. E essa aqui é dupla, né? Que essa da esquerda ó, dá a medição da saída. E essa do meio dá a pressão que tem lá dentro. Ó, aqui tá em... Tá dizendo que é pouco. Mas esse pouco aí, vou dizer que já é bastante, viu? Tá dizendo que é uma coisinha de nada, mas não é não. Não é não, hoje é dia... Sei lá o que dia é hoje. Não, é pouco sim. É pouco sim, que isso aqui deve ir só até o dia 20. Então tá no finalzinho aí já. Tá no finalzinho. Mas tá tudo certo, ó, as bolhas, ó. Hoje eu regulei pra, ó, 1, 2. 1, 2. 2 bolhas por segundo. Aqui é uma válvula anti-retorno. Essa válvula não vem, tá? Tem que comprar. Essa aqui, pra quem tiver interesse, é a válvula de retorno da Ista. Foi a com a qual eu melhor me adaptei aí. Muito boa essa válvula. Recomendo. Ó, esse conector de bolhas é separado também dessa válvula aqui, desse... Válvula é isso aqui, né? Ó, isso aqui é a válvula, ó. Isso é a válvula anti-retorno. Isso aqui é conta-bolhas. Cada coisa é uma coisa. E esse é o cilindro. E esse é a base do cilindro. Só pra vocês se situarem aí. Parece novo, né? 2 anos de vida já esse rapazinho. And counting. E contando. Vamos voltar lá. Pois é, 2 anos de use, tá tudo tranquilo, a nova válvula tudo tranquilo também. Eu troquei só porque eu realmente achei melhor que a outra, não porque a outra tem estragado, tá? A única coisa que eu não recomendo, ou pelo menos comigo não deu certo, foi a solenoide, a válvula solenoide que... Como é que a gente coloca um timerzinho ou coloca na Alexa? Eu botei na Alexa. E aí a gente pode programar para ligar e desligar a injeção de CO2. Não me adaptei, pessoal. Queimei 2 válvulas, elas esquentam, mesmo a nova versão que falam que é atualizada e tal, muito bugada, esquenta demais, qualquer coisinha ela estoura, continua saindo CO2, mesmo desligada, enfim. Se alguém quiser insistir, não é tão caro assim também, né? É um dos itens mais baratos, comprem, né? Arrisque. Minha opinião pessoal, minha experiência não foi boa com ela. E eu não comprei uma melhor, uma importada, porque aí chega a ser 2 vezes o valor do próprio cilindro kit todo. Então segue assim mesmo. Ah, mas e quando tem que sair, quando você tem que sair, viajar, sei lá, se ausenta, aí eu desligo. Desligo mesmo. Desligo e o pH temporariamente, por 1 semana, 2, sobe, fica em 7.5, 7.6, bate quase 7.8, que seja. E não acontece nada aqui. Temporário, a hidroxila não é outro tipo de coisa, não é um aumento de pH por carbonatos, por bicarbonatos. Não senti grandes problemas, mas aí as plantas não desenvolvem, né? Quando eu volto elas estão um pouco mais fracas e tal. Sem CO2, a ninféia, a folha fica pequenininha, né? Sem CO2 não há muita multiplicação na Sagitária cibulata. Sem CO2 a Ludwiga Red, Super Red, sei lá, ela não desenvolve, morre, quase morre. Sem CO2 as rotalas quase morreram todas agora que estão se recuperando. Enfim, sem CO2 a Kleiner Bar aqui, Equinodoros, não desenvolve, não fica grandona, bonitona que nem tá. Sem CO2 as Liminófila, Ceciliflora, o pinheirinho, não cresce, fica estagnado do jeito que tá, também não morre pelo menos, né? É, dessas low-tech tem disso, né? Elas não precisam de muita coisa, elas gostariam, elas vão crescer se você dá tudo que ela quer, né? Que é CO2, luz e nutrientes ali, né? Se você não der, a maioria delas não vai desenvolver, também não morre, mas também não desenvolve. Aí, se o aquário for pequenininho,
ou se o aquário, a ideia for só ter uma plantinha ou outra e não for ter densidade de planta, ou se você não for depender das plantas para fazer um papel legal ali no equilíbrio, transformar nitrato em nitrogênio, enfim. Se esse não for o caso, beleza, serve também. Meu aquarinho lá de trás, de autociclante, isopor autociclante, não tem CO2, tem umas plantinhas lá e ó, tá indo. Inclusive, até mesmo sem CO2, a Sagitária subulata tá se multiplicando lá. Isso aqui é uma erva daninha, pessoal. Mas é isso. Quem perguntou aí, vários perguntaram, e aí, depois de 2 anos, recomenda ainda? Preço razoável, né? Recomenda, funciona, é legal, não estragou, é legal, recomendo a atualização da válvula superior, ajuda bastante. É muito mais aquela parte de cima dela pretinha, escrito DRDR, permite que eu jogue com a pressão interna do cilindro e isso faz toda a diferença, para mim pelo menos, ajuda a facilitar a regulagem do ajuste fino, porque senão fica super forte sempre a pressão e o ajuste fino fica ou uma aberturazinha de nada, já um monte, ou é nada. Já se eu alivio um pouco na pressão interna, eu consigo jogar mais. Vocês vão entender quando comprarem, quando vier a original, depois vocês vão fazer o upgrade para aquela dali e aí vocês vão entender. Também perguntaram se fez diferença nas plantas, fez toda a diferença do mundo. Realmente as plantas adoram CO2 e aí coloca uma luz bacana e coloca um CO2 e o substrato é fértil. Só não tem plantas mais bacanas aqui porque realmente não quis colocar. Essa era a proposta e tá dando tudo certo aí. Beleza, pessoal? Espero ter respondido as dúvidas de vocês aí, espero ter ajudado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais.